Nós estamos nessa semana teológica onde o tema é o caminho de Jesus, discipulado e espiritualidade. Hoje a ideia é eu falar da questão do discipulado e espiritualidade no ambiente profissional. Entendendo que somos discípulos, eu acho que já ficou claro, inclusive o discipulado, essa chamado que nós temos para sermos discípulos de Cristo e entender essa espiritualidade no trabalho. Isso faz parte, inclusive, do nosso papel como discípulos de Cristo. Eu fiz um exercício e coloquei no Google espiritualidade no trabalho e tem muito conteúdo. Você vê hoje até grandes empresários que defendem a introdução da espiritualidade no ambiente de trabalho. Tem um site, inclusive, do Abílio Diniz, e ele tem lá uns posts que ele coloca, inclusive, sobre espiritualidade, que ele crê que espiritualidade é algo que é um dos valores que toda empresa precisa ter, e ela precisa, de alguma maneira, ser entendida nesse ambiente. Mas é interessante que a gente, às vezes, nós, os cristãos, a gente faz umas dicotomias, umas separações, né? Ambiente de trabalho é uma coisa, ambiente de igreja é outra. E, ao mesmo tempo, eu creio que hoje nós vivemos uma oportunidade de vivermos a nossa fé cristã e os valores que essa fé cristã representam dentro de um ambiente de trabalho hoje que se permite, inclusive, que nós possamos levar esses valores espirituais. Se nós, os cristãos, não levarmos esses valores, outras pessoas levarão. Da mesma maneira que é uma oportunidade, e o mercado de trabalho valoriza, há também um contraponto que eles também valorizam qualquer prática espiritual. E então, nós precisamos entender o nosso papel. Se nós nos omitirmos, alguém está, de alguma maneira, ocupando esse espaço dentro do mercado de trabalho. Curioso, a questão é que nós aqui estamos estudando, nos aprofundando no contexto bíblico, mas nós precisamos aprender e entender assim que o trabalho, ele ocupa um lugar muito significativo na vida da maioria das pessoas. Tanto que, muitas vezes, nós dizemos o nosso nome e depois nós dizemos, muitas vezes, aquilo que nós fazemos. Né? Então, eu digo que eu sou o Fábio, eu sou pastor em Campinas, e fulano de tal é empresário, eu sou... E a gente tem essa linguagem, ela está intrínseca na nossa comunicação, na nossa apresentação. E parece que nós, os cristãos, a gente não trabalha direito isso, a gente precisa pensar um pouco mais. Mas para que a gente possa entender, eu queria, antes de entrar direto lá no ambiente do trabalho, eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouquinho nessas duas palavras, que são dois conceitos importantes que eu preciso entender, que é a vocação e missão. Um dos autores que eu, nesses dias, comecei a me aprofundar mais e tentar achar algumas coisas, e vocês vão ver que o tempo todo eu vou citar o John Stott. O John Stott tem uma literatura vasta, ele escreveu muitos livros. Uma das indicações que eu dou para vocês é, quando vocês forem na livraria e acharem um livro, e o autor é o John Stott, compra. Vale a pena. John Stott é um autor inglês. Então, ele tem uma cosmovisão um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ler nos livros. Os livros, a maioria, são autores americanos. O John Stott, ele tem uma sensibilidade maior, inclusive, com o ambiente latino-americano. Em 1973, ele conduziu, junto com outros teólogos, uma conferência chamada Lausanne, que era na cidade de Lausanne, na Suíça. E essa conferência ela ficou... marcada na história como sendo uma conferência onde os teólogos do primeiro mundo perceberam vozes de teologia consistente no terceiro mundo. Uns teólogos latino-americanos, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de se expressar e dizer que a maneira como nós ministramos
o discipulado cristão na América Latina é muitas vezes diferente daquilo que acontece na América do Norte e na Europa. E o John Stott foi um dos relatores desse congresso. E a partir de 1973, o John Stott trabalha muito, muito assim, de alguma maneira sensível à igreja latino-americana, diferentemente das vezes de alguns autores que nós lemos, como os americanos, que estão num contexto, né, ali anglo-saxão. Mas o John Stott, ele, para mim, tem sido uma boa influência. Em um dos escritos dele, ele tem essa frase que ele diz assim: o chamado universal de Deus para nós não é tanto para fazer alguma coisa, um trabalho, mas para ser alguma coisa, uma pessoa. Embora Ele nos chame para diferentes tarefas, primeiro Ele nos chama para algo ainda mais significativo, isto é, para sermos discípulos de Jesus Cristo, para vivermos uma vida nova em sua nova sociedade e no mundo. Então, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, o trabalho, a gente caminha junto com esse trabalho, se identifica com o trabalho, eu preciso tomar cuidado para não começar logo a querer fazer alguma coisa. Eu preciso entender que eu preciso ser alguma coisa. Eu preciso entender primeiro um chamado pessoal que eu tenho. E depois ele vai abrindo esse chamado, e ele fala inclusive de alguns chamados que nós temos. Vocação, eu vou até aqui definir que vocação está ligado com a palavra chamado. Nós somos chamados para alguma coisa. Deus nos chama, somos vocacionados nesse sentido. E todos nós somos vocacionados, de certa maneira. Nós somos, por exemplo, vocacionados à vida. Todos nós, quando saímos do ventre das nossas mães, é um chamado à vida que nós temos. Então, todos nós já somos vocacionados a viver. Quando nós conhecemos histórias de pessoas que abrem mão da sua vida, eles estão abrindo mão de um chamado que Deus deu para eles de viverem. Um privilégio que Deus deu. Então pensa também no outro lado, nas questões dos abortos que acontecem. Que tem um chamado divino à vida, que precisa ser respeitado. Tem um chamado depois para pertencer a uma família, o John Stott fala. Ele fala de um chamado para pertencer a uma comunidade, a uma igreja. Mas para você fazer parte de uma igreja, você precisa ser chamado por Jesus para ser um discípulo. Então ele vai dizendo que tem todos esses níveis de chamados, e isso tem a ver com vocação. Existe um livro que tem um exemplar só aqui na livraria, chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno, do John Stott. É um livro antigo, mas só foi publicado agora, há pouco tempo, em português, onde o John Stott ele fala um pouco sobre isso. E ele diz que vocação nada mais é do que a vida de trabalho de um cristão. O que significa isso? Que, de certa maneira, toda a vida que nós vamos viver é uma vocação. É um chamado. E esse chamado não é um chamado para contemplação, para ficar parado, mas tem ação e envolve atividade. Mas, ao mesmo tempo, para que eu entenda a vocação, eu preciso entender essa outra expressão, missão. Pois você vai perceber, conforme que eu vou aprofundar, a vocação, ela vai ter uma vinculação muito forte com o meu ser, o eu, o Fábio. O Fábio, ele tem uma vocação que influi a sua personalidade, que tem a ver com os seus talentos naturais, com gostos pessoais, e ele tem aquela vocação. Agora, quando nós falamos em missão, a missão é algo que, de alguma maneira, ela é uma missão só. Todos nós somos chamados, do jeito que nós somos, para cumprir uma missão. E é aí que começa, às vezes a gente começa a criar resistências, porque nós queremos criar a nossa missão. Nós trabalhamos no mercado corporativo e muitas vezes as empresas hoje aprendem a fazer. Nossa missão é atrair o cliente, proporcionar a melhor qualidade nos seus produtos, tal. Mas só que isso não é a missão que o discípulo de Jesus precisa entender. Isso é uma missão da empresa, mas eu, como discípulo, eu preciso entender que eu também tenho uma missão. E essa missão é muito importante. John Stott, ele diz que muitas vezes nós prestamos atenção na grande comissão, e percebemos na grande comissão, em Mateus capítulo 28, que existe ali um norte: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Só que ele fala que às vezes, assim, essa missão, que nós muitas vezes nos concentramos em Mateus, a gente pode guardá-la, mas não desprezá-la, mas a gente pode olhar para a mesma grande comissão no livro de João, no Evangelho de João, que ele chama de a comissão joanina, que é muito mais simples. E ela, por ela ser mais simples, ela nos ajuda a entendermos a simplicidade da missão. Quando nós lemos João, capítulo 20, versículo 21, naquele mesmo contexto de Mateus 28, João traz a seguinte missão dada por Jesus. Jesus ressuscitou, ele está reunido com seus discípulos, e agora ele chega, e é daquele ambiente que às vezes ele aparece do nada, dando um susto no pessoal, que está com medo de repente aparecer algum soldado romano, algum religioso judeu, e ele já entra para acalmar os ânimos, ele já diz: paz seja com vocês. Calma, segura a onda, respira, conta até 10. Sou eu, Jesus, pode tocar em mim, né? Olha aqui as minhas chagas, não sou um fantasma. E aí vem a comissão joanina, quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Basicamente, essa é a missão que nós temos. O que é a missão? É a mesma missão de Jesus. Na verdade, hoje, se alguém perguntar para você qual é a sua missão, a sua resposta deveria ser: a minha missão é continuar a missão de Cristo. Lembre-se, Jesus ascendeu aos céus e veio o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, são selados com o Espírito Santo. E porque temos esse Espírito Santo, nós temos a plenitude de Deus em nós, a plenitude de Cristo em nós. E hoje nós somos capazes e competentes para cumprir a missão que foi de Jesus, foi dos apóstolos, foi dos pais da igreja primitiva, e hoje é a nossa missão no século 21. Que é: tá bom, Fábio, eu entendi, mas me dá mais detalhes. Nós podemos entender que essa missão, ela está ligada com um serviço. Por o próprio texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se a minha missão é a mesma de Cristo, eu preciso então olhar nos evangelhos toda a atividade de Jesus e de alguma maneira me espelhar nas atividades de Jesus. E Jesus aqui nesse versículo, ele resume que a sua atividade é servir. Existe uma palavra grega usada no evangelho e para esse termo serviço, que é diaconia. Quem é muito antigo de igreja já arrepiou o cabelo porque viu diáconos. Eu estou numa igreja hoje que tem corpo diaconal. Eu estou descobrindo assim, parece que eles ressuscitam assim, os diáconos naquela igreja. Tá? Toda hora aparece um diácono. Eu falei: cara, tem que reunir todo mundo aqui para saber quem é. Todo mundo é diácono, né? Então, mas eu estou contando assim, já dentro de uma realidade de igreja que vai sendo construída e vai agregando nomenclaturas. Mas nós precisamos desconstruir todas essas nomenclaturas e entender o papel do discípulo e a sua função de diaconia, que é de servir assim como Jesus serve. Jesus dá um exemplo muito claro também, antes da sua morte, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e diz assim: entenderam o que eu fiz? Se vocês entendem que eu sou o Senhor de vocês, felizes serão, bem-aventurados serão, se fizerem a mesma coisa. Então, a missão é um envio. E qual é ser enviado assim como Jesus foi enviado? Para quê? Para servir. Servir repartindo o quê? O amor que é o de Deus. Assim, e qual foi o ato final de Jesus? Foi abrir mão da sua própria vida por amor aos outros. Então, a minha missão é isso, é muitas vezes assim, por amor a Jesus, doar a minha vida. Abrir mão da minha vida, do meu querer, dos meus desejos, em função
das pessoas. E olha, nós vamos chegar no mercado de trabalho. Temos que entender que existe um ambiente de mercado profissional, que essa missão, ela continua valendo lá dentro. Eu preciso entender isso. Se somos enviados ao mundo da mesma maneira como Cristo foi enviado, então devemos entender nossa função de servos e buscar, através dos dons espirituais, perceber como podemos servir as pessoas nos mais diferentes contextos. E isso inclui o ambiente profissional. Essa diaconia que nós somos chamados a sermos, esses verdadeiros diáconos, ele precisa acontecer de maneira integral. Então, se fôssemos resumir essas duas nomenclaturas, missão e vocação, missão se resume a todos nós compartilhamos do mesmo chamado global de Deus. Vocação se então emprega para que cada um de nós recebeu de Deus um chamado específico diferente. Tá? O que eu preciso entender então aqui antes da gente avançar? A missão ela é global. Não importa onde eu estiver, se eu estou aqui em Vinhedo, em Campinas, estou na China, em Bangladesh, Estados Unidos, a missão é uma só. É servir, compartilhar o Evangelho, doar amor e vida em favor de outros. A vocação é como eu vou fazer isso. E aí é onde está a beleza da criação, que Deus respeita as individualidades, respeita cada um de nós. Se nós não somos robôs e nem temos que ser uma personalidade assim, igual a todo mundo. Cada um é de um jeito. E nós vamos expressar essa vocação, então, que Deus nos dá. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Existe trabalho aí, sim ou não? Sim. A missão do cristão envolve trabalho, envolve atividade. E a gente não pode, então, criar essas divisões. Muitas vezes a gente cai na armadilha, nós vamos adorar, vamos fazer aqui, né, um grande recinto de adoração, vamos ficar adorando. Era a tentação que Pedro teve no tempo, naquele momento da transfiguração de Jesus. Vamos montar aqui as tendas, vamos ficar aqui, só na unção, um sapatinho de fogo, deixando fogo cair do céu. Só que ao mesmo tempo Jesus está dizendo, não, vamos embora, tem que ir. Por quê? Os outros discípulos que estavam lá no pé da montanha estavam apanhando do demônio. Tinha um garoto endemoniado que estava dando uma surra. Então, a gente tem que entender essa dinâmica que existe de atividade, de servir, de prestar serviço. O Ed René tem falado muito sobre vocação. Ele tem, inclusive, na igreja dele, um espaço, toda segunda-feira, que tem um encontro de profissionais cristãos. E tem muito conteúdo gravado do Ed René, que vale a pena você ouvir, e você pode digitar assim, vocação mais Ed René. Porque o Ed René é um cabeçudo, né? Ele tem uma vocação para criar sentenças assim, bem inteligentes e simples. Então, vou aproveitar da vocação do Ed René para mostrar para vocês como ele, se você perguntaria para o Ed René, o que você, então, entende por vocação. E a frase que eu achei muito boa dele é que vocação é aquilo que eu sou. Como Deus se expressa em mim, onde quer que eu esteja, ou o que quer que eu faça. Ao Deus me criar a sua imagem e semelhança, eu tenho uma semelhança com Deus, e nós vamos entender essa semelhança, mas tem também uma beleza da individualidade. E do jeito que eu sou, é o jeito como Deus deseja se expressar. Se eu me permitir ser usado pelo Espírito Santo, respeitando a minha personalidade, os meus dons, meus talentos naturais, permitindo que o Espírito Santo me use, eu vou expressar Deus de um jeito que só eu posso expressar. E isso fica interessante porque faz com que cada um de nós seja necessário.
exercer a sua vocação, pois Deus se expressará de uma maneira mais ampla e completa a partir do momento em que todos nós permitimos que Deus viva em mim e apareça a partir de mim. Às vezes a gente critica algumas falhas que a igreja tem, que ela não alcança ou que ela se omite, mas isso tem muito a ver, muitas vezes, com o meu próprio papel de me omitir como discípulo de Cristo. Pois todos nós fomos gerados e sonhados por Deus para cumprir a missão a partir da nossa vocação. E essa vocação, ela é muito ampla, porque ela envolve experiências pessoais, envolve a minha história. Hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela estava assim, decretando que a vida dela não valia nada. Ela viveu e aí teve uma crise muito grande, tremenda, está num vazio. Ela, nos seus 47 anos, ela está decretando que acabou. E aí o meu papel é convencê-la de que, inclusive, essa crise, esse deserto que ela vive, faz parte da vocação dela. Pois essa vocação, ela vai ser repartida, pois ela pode, talvez, como alguém mais experiente, por ter vivido essa dor, repartir a sua experiência com quem vive a mesma dor. Por isso faz sentido pessoas que, com a sua vocação, se envolvem em trabalhos voluntários, principalmente com relação a pessoas com vítimas de abuso sexual, pessoas que têm históricos de cura de câncer. A maioria dos grandes coordenadores de ONGs, por exemplo, assim, que lutam e defendem, né, o combate ao câncer infantil, e muitas vezes são familiares que perderam seus filhos para a leucemia, para o câncer infantil, e de alguma maneira. Então, o John Stott, inclusive, diz que um dos nossos chamados, lembra que eu estava falando lá dos chamados que nós temos, é o sofrimento. Pois ao sofrermos, ao passarmos pelas diversas provações, nós também ganhamos competência, ganhamos expertise, que precisa ser repartida e precisa ser usada para servir outras pessoas que estão passando por dificuldades semelhantes. Então, nós nunca podemos desprezar a nossa vocação, a nossa vida. E aí, porque nós vivemos nesse mundo globalizado, a gente acha que a vida do fulano de tal no Facebook é melhor que a minha. E eu começo a querer espelhar a minha vida a partir do Facebook, né, na vida de outras pessoas. E eu começo, então, a abrir mão da minha vocação para ser aquilo que no mercado aí da música é o pessoal que imita outros cantores. Como é que chama? Esqueci agora, fugiu o nome. Os covers. Nós ficamos covers de outros. E Deus não faz covers. Deus faz pessoas. Acho bonito, né? Não é isso a hora, mas eu vou ter que fazer aqui o meu merchan, né, Nádia? Que o Celebrando a Recuperação ensina isso. Quando você se apresenta, o que você aprende? Você aprende que você é único. Eu sou o Fábio, um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. E isso é a expressão daquele que está aprendendo quem é a sua vocação. Minha primeira vocação é que eu fui chamado de filho por um Deus que é Pai, através de Jesus Cristo. Que Deus não faz lixo. Que Deus faz pessoas inteiras. Não perfeitas, porque aí existe o pecado. Mas todos nós, mesmo sendo muitas vezes atacados pelo pecado, existe uma beleza por trás onde Deus ainda se apresenta e é glorificado através das nossas vidas. Isso é importante. Aí, eu não coloquei na tela, mas eu queria explicar alguns termos técnicos. Porque se essa é a nossa vocação, vamos pensar um pouco então em mercado de trabalho, em ambiente profissional. Ocupação é vocação? Ocupação não é vocação. Ocupação é algo que eu faço, é uma atividade que eu faço, até mesmo assim, para poder ocupar não só o meu tempo, mas para também poder ter um dinheiro. Então, se eu não tiver nenhum emprego e eu preciso sobreviver, eu preciso achar uma ocupação.
E não necessariamente tem a ver com a minha vocação, mas com uma necessidade. E aí eu vou vender limão aqui na boiada, no semáforo da boiada. É a minha ocupação. Mas ocupação não é vocação. Ao mesmo tempo que eu preciso entender que emprego também pode ser diferente de vocação. Emprego pode ser algo que tecnicamente você sabe fazer e alguém aluga o seu tempo e paga para você um salário para que você execute aquilo que você tecnicamente foi instruído, tem lá o certificado e sabe fazer, e isso é o seu emprego. Mas não necessariamente o emprego que você tem é a sua vocação. Tanto que alguns, quando entendem que tem algo que precisam fazer em nome de Jesus, muitas vezes usam espaços na sua agenda fora do tempo de trabalho. Quantas histórias a gente não sabe de gente que sai do trabalho, sai correndo, toma um banho e vai dar aula para maiores de idade, analfabetos. Quantas a gente não sabe de pessoas que dedicam seu tempo livre para fazer algo em pró da vida de outras pessoas. Quando isso é muito mais vocação do que aquilo que às vezes a pessoa ganha milhões, porque ele tem uma alta expertise, mas não é a vocação dele. A gente tem que tomar cuidado. Eu lembro uma vez conversando com um rapaz, que ele estava numa crise e ele misturava as coisas. E ele, na verdade, eu entendia que a crise dele era exatamente porque ele estava inteiramente assim, dedicado ao trabalho. E aí eu queria que ele entendesse assim, que a vida dele não é o trabalho que ele tinha. Mas ele falava assim, não, mas eu tenho certeza que Deus está me abençoando. Porque o meu chefe me elogia, em 6 meses eu recebi um aumento, em 2 anos eu já sou o chefe do departamento. E eu queria dizer para ele, então, mas isso tem a ver com a sua competência, pois você é um bom profissional, você se dedica até muito mais do que você deveria. E numa empresa, o que eles querem é alguém que se dedique. Se eles podem ter alguém que se dedica 100%, eles querem, mas isso, você não foi chamado para trabalhar numa empresa 100% do seu tempo. Você tem uma vocação, você tem um chamado, que você precisa espelhar. E aí, naquela situação específica, ele tinha um chamado a ser casado. Que ele tinha uma esposa. Ele tinha um chamado a ser marido, então ele precisava achar na agenda dele de 24 horas um espaço para ser marido. Não dá para ele só voltar para casa tomar banho, e que literalmente acontecia. Ele emendava um turno atrás do outro. E aí o que ele espiritualizava essa história? Falou, não, Deus está me abençoando no trabalho, eu não posso perder esse trabalho. Eu falei, olha, Deus está no seu casamento, porque eu estava nesse dia que você se casou, e eu estava lá em nome de Deus, então eu creio que Deus estava no seu casamento. Deus está no seu casamento, Deus não está no seu emprego. Por isso, eu também tenho que entender a ideia de carreira. Carreira é um outro conceito que eu preciso entender, porque muitas vezes é como nós sonhamos. Fazer carreira numa empresa, ter um plano aí, a gente vai atrás do coach, o coach faz uma pergunta para você, aonde você quer chegar, o que você está fazendo hoje, te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar, e começa a fazer todas aquelas perguntas para você, porque você tem uma carreira, você tem que conquistar alvos. Só que mesmo uma carreira, não necessariamente você está exercendo a sua vocação. O que faria sentido é se eu conseguisse colocar um funil, onde eu coloco ocupação, eu coloco carreira, eu coloco emprego, e aquilo tudo eu consigo, de alguma maneira, exercer a minha vocação. E muitos vão conseguir, outros não. Outros, de alguma maneira, vão ter que ter a sua remuneração através de uma ocupação, através de um emprego, mas entenderam que a sua vocação está fora do seu emprego. Alguns até conseguem depois alinhar a sua carreira junto com a sua vocação. E isso é interessante porque a gente tem uma crise muito grande cada vez mais com os nossos adolescentes e jovens. Porque existe um sistema que obriga eles aos 17 anos, já de alguma maneira tardia, para o sistema, eles têm que decidir a faculdade que eles querem estudar. E, ao escolherem a faculdade, eles têm que também escolher já uma carreira, uma ocupação ali, alguma coisa que vai dar um emprego.
Então, nós não deveríamos, de alguma maneira, nos espantarmos quando esses jovens, até mesmo universitários, eles começam a dizer que não estão se encaixando. Lógico que aqui teríamos que trabalhar cada componente, mas existe sim o que a gente chama assim, uma crise vocacional, que nós precisamos entender na vida dos nossos filhos. E às vezes nós mesmos queremos que os nossos filhos ocupem carreiras que nós construímos. E nós não entendemos que talvez os nossos filhos tenham outras vocações dadas por Deus, que vão cumprir outros papéis. No mercado de trabalho é sabido hoje, inclusive, que talvez o meu filho, com 10 anos, vai ter um emprego ou vai exercer uma atividade que talvez ainda nem exista. Pois agora, cada vez mais, isso tem se expandido de tal maneira que cada vez mais a gente não sabe o que vai acontecer. Eu lembro de um casamento que eu fiz, de um rapaz que estudava na Poli para se tornar engenheiro civil. Mas ele começou a ratear e enroscar na faculdade, e não terminava, aí ele falou para a mãe dele que ele queria ir para o Canadá. Passar um ano no Canadá, aprender a língua inglesa. E os pais acharam que poderia ser importante, e ele foi para o Canadá. Ele nunca mais voltou do Canadá. Na verdade, ele voltou para se casar com uma menina brasileira que ele conhecia, mas ele voltou para o Canadá. Ele nunca terminou a faculdade, a Poli, USP, Engenharia Civil. Qual é a atividade dele? Ele joga videogame, grava os seus comentários em português, e ele é pago por uma empresa de games canadense que precisa de alguém que jogue e comente os jogos em português. O meu filho de 10 anos sabe quem é, porque fica olhando lá no YouTube o Eduardo jogando videogame, comentando. Então, aí eu fiz o casamento dele. E a mãe dele fala assim, eu queria tanto que ele fosse um engenheiro civil, estava indo tão bem. Mas tudo bem, né? Deus sabe. Então, é muito mais complexo a vocação, o nosso chamado. O desafio do Eduardo, aí é que ele, com o emprego dele, e se ele quer transformar isso numa carreira, como ele alinha isso à sua vocação? Ele consegue incluir a sua vocação? Ou ele... Porque é isso que é o problema. A gente faz umas separações muitas vezes e não pensa que talvez o meu ambiente de trabalho seja o meu chamado vocacional para exercer, e refletir a imagem de Jesus. Ok até aqui? Para terminar, tenho 5 minutos. Uma outra dicotomia que a gente faz, e vai se influenciar no ambiente de trabalho, é um termo que nós na igreja carregamos muito tempo, que é missão transcultural, ou missão integral. Quem está mais tempo dentro da igreja pode entender o que eu vou falar, que a maioria do movimento moderno que começou, moderno que eu falo a partir do século XVIII, principalmente, missionário, o modelo missionário era o modelo transcultural, que ele exercia o quê? Ok, tem uma missão, e essa missão precisa ser, é uma missão global, ela precisa ser atacada, e aí, então, no contexto da igreja, as igrejas se mobilizavam para enviar missionários para esses contextos transculturais. Inicialmente, lá no século XVIII, XIX, a grande massa desse movimento transcultural, de missionário, acontecia do hemisfério norte para o hemisfério sul, de missionários europeus e missionários americanos, indo para o hemisfério sul, para a América Latina. A igreja que eu estou hoje pastoreando foi fundada em 1900 por missionários batistas americanos, porque essa era a ideia missionária. Mas qual é por trás, assim, e nós não, só que ela não é uma missão que a gente vai chamar de integral. Por quê? Apesar dela ter sido bem-sucedida, e muitos de nós somos frutos do trabalho desses missionários transculturais, ela cria uma situação nas igrejas que não permitem que
a comunidade viva a sua própria missão e as pessoas vivam a sua própria vocação missionária. Pois, de alguma maneira, acaba se destacando alguns da comunidade para irem e muitas vezes até se criam agências missionárias. E a igreja, então, levanta recursos e banca as agências missionárias e as agências missionárias, então, se vira, acha aí os vocacionados que querem ir para a Índia, querem ir para a China. E aí a igreja não participa ativamente. E eu preciso aprender que nesse século XXI que eu estou, que esse modelo de missão transcultural, ele é um modelo incompleto. O modelo ideal seria o modelo da missão integral. E esse termo missão integral, ele surgiu também de discussões que saíram daquele Congresso de Lausanne em 1973. E que décadas mais tarde criaram, aqui na América Latina, uma fraternidade teológica latino-americana, com alguns teólogos, como um argentino chamado René Padilha, um colombiano chamado Samuel Escobar, e mais alguns outros que eu não vou lembrar agora. Inclusive, tem um livro que eu peguei até emprestado do Israel, que é esse teólogo chamado René Padilha, ele diz aqui o que é missão integral. Ele nos ajuda a entender essa realidade. E nesse livro, o René Padilha, ele vai dizer o seguinte, que o compromisso com a missão está na própria essência da igreja. Portanto, a igreja que não se compromete com a missão de testificar acerca de Jesus Cristo para assim cruzar a fronteira entre o que é fé e o que não é, deixa de ser igreja e se transforma em clube religioso, em mero grupo de amigos ou em agência de bem-estar social. Duro essa palavra. Por quê? Porque se nós transferimos toda a responsabilidade missionária para as agências transculturais ou para esse modelo transcultural, eu estou impedindo da própria igreja viver missão e impedindo, inclusive, de que cada um dos membros da igreja vivam a sua vocação. Porque se eu aponto todos os meus esforços para a missão transcultural, eu anulo a vocação pessoal. Pois eu só vou prestar atenção naqueles que têm a vocação, aquele chamado específico de Deus para irem para alguns lugares. Mas e todos aqueles que, de alguma maneira, estão no mercado de trabalho, no ambiente profissional? Não são vocacionados? Eu gastei 45 minutos e espero que você tenha entendido que, de alguma maneira, você é vocacionado aonde você está agora. Que vocação a gente não deixa na igreja e nem é uma roupa que eu visto. Mas é uma vida que eu vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Efésios, inclusive, 4:10, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o papel, então, da igreja local? É equipar homens e mulheres, discípulos de Cristo, para viverem vidas que apontem para o Evangelho. E isso inclui, então, também o mercado profissional, o ambiente de trabalho. Em Efésios, o apóstolo Paulo deixa claro que o papel dos ministros religiosos é capacitar todos os membros da igreja, para que eles sejam completos e bem treinados para atenderem ao chamado vocacional que todos nós temos. Porque isso também é uma grande dicotomia que a gente faz dentro da igreja, que o pastor tem um chamado, o missionário tem um chamado, o líder do ministério infantil tem um chamado. Na verdade, todo mundo que senta em cada uma dessas cadeiras tem um chamado. O meu papel é despertar esse chamado, te capacitar, te ajudar a identificar esse chamado e te dar todos os recursos que eu puder dar ou puder achar para que você cumpra o seu chamado. Vamos, então, assim, eu acho que esse termo, missão integral, eu creio que cada vez mais ele vai ser mais difundido. Ele não é uma coisa nova, ele não é algo que foi recente, mas eu acho que cada vez mais ele está sendo mais difundido. Hoje tem, por exemplo, o próprio Israel, ele coordena hoje um curso dentro de uma faculdade que se chama Faculdade Latino-Americana de Missão Integral. E o contexto por trás, toda vez que você ouvir esse termo missão integral, ele está, de alguma maneira, trazendo esse aspecto, essa definição.
é o meio designado por Deus para cumprir na história, por meio da igreja e no poder do Espírito, seu propósito de amor e justiça revelado em Jesus Cristo. Isto é, muito mais que palavras. Inclui qualidade de vida e fica claro também, inclui o ambiente profissional. Se nós entendemos que o trabalho ele está, no pacote do ser humano, isso eu vou agora também trabalhar mais afirmativamente, eu preciso entender que essa missão integral, ela é o tempo todo. Tem um slogan, inclusive, que se ensina de missão integral, que é o evangelho todo para o homem todo. Então, é o tempo todo, não é uma... Por exemplo, a gente tem um hábito de fazer viagens missionárias para Cananéia. Está errado? Não está errado, mas eu não posso achar que esse movimento pontual eu cumpro a minha missão. Isso é um momento... Até muitas vezes a gente entende na nossa realidade de igreja que isso, inclusive, é um despertamento da igreja, porque muitos que vão, talvez vão com o propósito até de impactar a vida de pessoas, mas muitas vezes essas pessoas voltam impactadas. Entendendo, poxa, como eu me disponho, eu me sacrifico, abro mão do meu tempo para uma comunidade de pescadores artesanais, eu consigo fazer isso em julho, poxa, eu não poderia estar fazendo algo? Então, na minha vida doméstica, no meu ambiente de trabalho, entendendo que a gente está falando de um ponto de partida de discipulado. Ou seja, eu tenho que entender que Jesus trabalha conosco princípios que precisam ser repartidos. E o discipulado, ele é algo, é uma prática, é uma repartir vidas. Muitas vezes eu acho que a gente cai numa armadilha também de entender discipulado como repartir conhecimento. Discipulado é viver junto, é repartir vida, experiências, e nós precisamos prestar atenção nisso. Agora, queria partir para um outro contexto, nesse segundo tempo, que é o trabalho como mandato divino. Em algum momento, principalmente a gente aqui é influenciado pela cultura católica, aqueles que vêm da escola de pensamento católico, o catolicismo colocou um peso negativo sobre o trabalho, tentando de alguma maneira, na sua interpretação, dizendo que o trabalho era uma consequência do pecado do homem e que por causa disso nós temos que trabalhar, que nós fomos criados para viver num ambiente de um jardim, onde teríamos tudo à nossa disposição e que por causa do pecado uma das consequências era o trabalho. Só que essa interpretação ela não é exata. Tanto que depois, mais para frente, você vai ouvir até a própria Igreja Católica tentando mudar essa ideia. O Papa João Paulo II escreveu alguns artigos, inclusive que fala dessa questão do trabalho. Se você procurar na internet, vai achar assim alguns documentos muito interessantes do que ele escreveu, até e trazendo essa ideia da vocação, que essa vocação que o homem e a mulher têm para o desempenho do trabalho. Se o John Stott tem um livro dele que até eu vi um deles, esse mesmo volume na nossa livraria, chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Ele tem vários capítulos onde ele vai abordar esse tema do trabalho. E eu achei assim, é difícil você achar um livro cristão que trabalha com algum contexto desse de espiritualidade no ambiente de trabalho. E o John Stott já é um homem falecido. Ele faleceu em 2011. E esses artigos que foram aqui reunidos já eram coisas que ele já pensava e ele já propunha para a nossa realidade. Tanto que ele tem aqui uma parte chamada Questões Sociais, onde ele fala do mundo do trabalho e de relacionamentos no mundo dos negócios e celebrando a diversidade étnica, e aqui ele vai simplicidade, generosidade, contentamento, que são coisas, são assuntos que têm a ver com a nossa sociedade atual.
e a partir de algumas coisas que ele escreveu aqui, eu compilei ali uma afirmação que ele faz, que ele diz assim: Deus organizou deliberadamente a vida de tal maneira que ele precisa da cooperação dos seres humanos para o cumprimento dos seus propósitos. Interessante porque, se nós formos ver assim, a narrativa da criação, como Deus propôs a criação e a ordem como ele fez a criação, a gente precisa prestar atenção. A gente passa muito batido lá pelo livro de Gênesis. Eu fiz um exercício aqui no começo do ano, alguns devem ter lembrado que a gente estava mais focando na questão do papel do homem, da mulher, na família, olhando para Gênesis, mas os textos da narrativa fundante, como a gente fala, eles são reveladores, porque eles mostram alguns princípios, uma essência, uma proposta divina para todas as coisas, inclusive para o homem. E nesse momento é interessante quando a gente vê que em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito lá que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Não existe nesse texto uma ideia de uma passividade de alguém como a gente imagina de férias, numa casa de praia, né, com os pés para cima, só tomando água de coco. Mas existe sim um mandato de Deus para que o homem tenha uma atividade de zeladoria, de manutenção da criação. Faz parte, então, do nosso chamado, como seres humanos, o desempenho de atividades que nós vamos chamar aqui do trabalho. Isso tem que ficar claro. Quando Adão recebe a tarefa de cultivar e guardar o jardim do Éden, já encontramos aqui o mandato do trabalho. Esse trabalho em si é uma atividade humana que participa da criação, na qual são criadas coisas e valores que devem ser destinadas à glorificação e ao serviço de Jesus Cristo. E uma das coisas que eu preciso entender no Gênesis, que é a profundidade e a complexidade da expressão a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos num tempo que destaca muito a imagem. E aí a gente lê um texto que fala a imagem e semelhança de Deus, eu olho para a minha imagem, a minha forma, e eu fico imaginando Deus. Então eu imagino um Deus com dedos na mão, Deus com olhos, com ouvidos, porque eu faço esse movimento de interpretação. Mas a essência do que tem ali tem a ver com a questão, inclusive, da vocação. Assim como Deus é um Deus criador, Deus incluiu também como vocação para o homem essa mesma criatividade. A criatividade no sentido de ser um ser que cria, que propõe respostas para problemas, para soluções. É interessante que criatividade não é inovação. Inovação é quando inventa alguma coisa lá e aquilo vira uma ideia, mas ela não necessariamente ela resolve um problema. Mas a criatividade, ela está, de alguma maneira, ela aponta para uma solução de um problema. E Deus vocaciona, chama o ser humano para ser esse instrumento de Deus, para resolver situações do dia a dia. E nós precisamos entender, então, esse poder criativo que nós temos e que precisa ser exercido dentro do nosso mandato vocacional e esse chamado para o trabalho. É interessante porque você vai olhar para as Escrituras e você vai ver que a vaca ela vai dar o leite. Deus criou a vaca e a vaca dá o leite. Mas se o homem não for lá e não ordenar a vaca, ele não vai ordenhar. Falei errado. Ordenhar a vaca, ele não vai ter acesso a esse leite. Nós vivemos, lógico, hoje numa realidade extremamente distante do princípio, da narrativa fundante. Nós vivemos, inclusive, na sociedade pós-industrial, globalizada, na era da informação, mas nós precisamos sempre voltar para as origens e entender esse nosso chamado.
e exercer esse chamado. A partir disso, nós podemos, John Stott, ele vai apresentar alguns objetivos para o trabalho. E aí, aquele livro que eu também disse, que os cristãos e os desafios, esse livro aqui, o verde, os cristãos e os desafios contemporâneos, ele apresenta aqui alguns objetivos que eu preciso entender que está proposto para esse trabalho humano. E ele fala de 3 objetivos para a realização desse trabalho pelo cristão. O primeiro tem a ver com uma realização para o trabalhador. Quando Gênesis diz lá que criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem do Deus o criou, o homem e a mulher os criou, isso tem a ver que, ao exercer essa essência de Deus criativa através das minhas atividades, eu estou realizando o meu papel como ser humano. Então existe sim uma realização que eu preciso buscar. E é interessante entender isso, até aí agora que esse trabalho, ele vai criando, né, esse trabalho, ele vai ao longo do tempo, ele vai se moldando, e aí a gente vê, por exemplo, uma crítica naquele filme do Charles Chaplin, Mundo Moderno, onde o trabalho daquele personagem é executar tarefas repetitivas. E se eu entendo que uma das objetivos do trabalho, da vocação que Deus deu para nós em exercer as nossas atividades é nos realizarmos, ficar fazendo atividades repetitivas como fosse um próprio robô, nós não estamos atingindo ao objetivo para que o Deus chamou para nós no ambiente de trabalho. Então, nós precisamos entender e achar esse caminho de realização, de entender que o que eu estou fazendo, eu estou me realizando como ser humano. Que eu estou, de alguma maneira, exercendo as minhas competências, que os meus talentos estão sendo aproveitados. Só que a gente entende que todo esse texto, ele acontece dentro de um contexto sem a influência do pecado. O problema é que a gente vive pós capítulo 2, 1 e 2 de Gênesis. A gente vive do capítulo 3 em diante, onde existe já o conflito com o pecado. E a gente tem uma facilidade para, então, deturpar essas vocações humanas, inclusive a vocação do trabalho. E a gente cai nas armadilhas de trabalhar, sendo que a narrativa diz que o próprio Deus trabalhou, mas trabalhou por um tempo, né? E depois descansou. Quando ele diz lá, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. É interessante porque você vai ver o tempo todo também a ideia de um Deus que trabalha. Um Deus que está agindo, que está em atividade. Ontem mesmo eu estava fazendo um devocional no culto de oração e eu estava trazendo a ideia desse Deus que age, que trabalha, que ele não dorme, e que essa imagem que ele tem de um Deus em atividade é algo que Deus deseja de nós, que nós estejamos em atividade, exercendo plenamente o nosso chamado, mas com limites. Porque a minha realização como ser humano não é só eu exercer a atividade para aquela que eu fui chamado e criado através dos meus dons, talentos naturais. Mas existe também um chamado à adoração. E esse chamado à adoração, ele tem um papel de trazer equilíbrio para esse meu chamado ao trabalho. Por isso diz que 6 dias trabalharás e o 7º dia você descansa. Porque qual é o conceito que está nesse versículo 3 do capítulo 2? Que no 7º dia, Deus descansou. É interessante que ele fala que o 7º dia, Deus separou o 7º dia e o santificou. Isso significa que 6 dias da semana, Deus fez as coisas. No 7º dia, Deus poderia ter usado uma dessas coisas e santificado. Vou santificar uma montanha, esse lago, esse mar, e vocês vão adorar isso que eu criei, porque isso aqui é o ápice da minha criação.
Mas Deus não separa a criação para ser adorada. Deus separa o tempo. E é como se Ele estivesse dizendo assim: parem de correr atrás das coisas. E agora, descansem e adorem, separem o tempo para me adorar. Pensando na nossa sociedade contemporânea, a gente tem hoje investido cada vez mais, né, o trabalho para que ele seja ininterrupto. A gente faz tudo bem que nós estamos vivendo uma crise, né? As empresas, as indústrias aí estão fechando, como é que chama? Turnos, noturnos, coisas, mas tem gente que trabalha de domingo a domingo. E nós não fomos chamados, nós somos chamados ao trabalho, mas não ao trabalho de domingo a domingo. E como discípulos que queremos influenciar o nosso ambiente de trabalho, um dos valores que nós precisamos trazer para o ambiente de trabalho é o do descanso do sétimo dia. E que esse é um valor que um discípulo de Jesus precisa levar para o ambiente, que existe um tempo de exercício da atividade, mas tem que existir um tempo de descanso. E não é um descanso que não faz nada, mas é um descanso que reconhece o Criador. Porque isso traz o equilíbrio. E a gente precisa entender essa realização. Eu escrevi aqui, é importante dizer que a parte essencial do chamado humano também é relacionado com a adoração. Nesse sentido, o padrão de 6 dias de trabalho e um dia de descanso e adoração torna-se um valor cristão que deve ser defendido pela igreja. Pensando na prática, qualquer empresário, dono de algum negócio, um cristão, precisa incluir esse valor no seu ambiente de trabalho. Pois ele precisa entender que isso é um valor eterno e que precisa ser incluso, que não pode haver. Por mais que existem leis que te dão benefícios, que você trabalhando aos domingos ganha, né, o dobro, mas tem que entender que existe um conceito aí de descanso e de adoração. E que o próprio empresário, dono do negócio, precisa trazer como valor. Aí, ponto positivo para os adventistas. Que independente do que dia que eles escolheram para isso, eles cumprem isso, a regra. E continuam trabalhando, fazendo seus negócios. Não vi ninguém falir, ouvi dizer, porque o negócio dele não abre no sábado. Mas a gente precisa entender o nosso papel como discípulo e os valores eternos que somos nós, lembra? Somos para servir, e uma das maneiras de servir a sociedade é apresentar esses valores. Se a realização para o trabalhador é uma coisa importante, eu preciso me sentir realizado, pois eu sou a imagem de um Deus que se realiza com o trabalho, um outro objetivo para o trabalho é, sim, o benefício para a comunidade. Efésios 4:8 diz assim: o que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo algo de útil para as mãos, com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Se você olhar os textos bíblicos, as atividades que eram exercidas no tempo antigo eram praticamente agrárias e pecuárias. Mas todas elas tinham a função não do acúmulo pelo acúmulo, mas tinha a ver com um benefício da própria comunidade, da própria família. E esse é um valor que nós precisamos trazer, que nós estamos perdendo como discípulos de Cristo, quando nós estamos trabalhando no nosso ambiente profissional, nós precisamos ter essa ideia de comunidade. E comunidade aqui, ela tem 2 aspectos. Tem a comunidade interna, de cooperadores, né, como a gente fala, colaboradores, que fala hoje, mas também a comunidade local, onde está inserida. Né, de entender que, dependendo da minha atividade, do meu ramo de trabalho, eu preciso estar, como cristão, um discípulo de Cristo, eu preciso entender se aquela atividade que eu estou exercendo está trazendo benefício para a comunidade, que é, muitas vezes, aquilo que a gente não vê. Né? A gente vê, por exemplo, assim, grandes indústrias que degradam o ambiente, degradam o solo, degradam toda
o ambiente onde vive uma sociedade, e depois essa empresa vai embora, aquele terreno fica interditado, não pode mais ser usado, tem solo contaminado, e nós precisamos entender, como também pensar em alguns valores cristãos, de repartir, inclusive, de maneira honesta e generosa, também aquilo que nós recebemos como lucro do nosso trabalho. Não, para um cristão, o trabalho não pode ser somente um objetivo de acúmulo de lucro, de bens, de riqueza, mas ele precisa ser repartido com a comunidade, com funcionários, com colaboradores, com a comunidade, porque aí é aquelas dicotomias que a gente faz, né? Que a gente fala assim, né? Amigos, negócios à parte. Igreja pode abençoar a comunidade, mas aonde eu trabalho, meu amigo, aqui é cascalho, aqui é, né? O tempo é dinheiro, aqui o bicho pega. Como cristãos, nós temos que viver uma contracultura e influenciar. Eu sei que muitos, na verdade, até se tornam empregados de grandes indústrias que não têm essa visão, mas eu preciso entender que um dos meus papéis, meu chamado como discípulo, é trazer valores cristãos para o meu ambiente de trabalho. Propor, Deus nos deu criatividade para resolver problemas, tem alguns conflitos a gente intermediar. Acho interessante porque eu vejo que as empresas hoje elas estão muito mais abertas. Até porque hoje isso daí vende, né? Vende o nome da empresa, a empresa que faz bem para a comunidade. Eu lembro de um membro da comunidade batista de Moema, que ele era um superintendente de um grande banco. E porque ele tinha sempre um discurso que falava sobre sustentabilidade, e ele foi atrás, e ele estudou, o banco em algum momento achou que era importante ter um superintendente para a área de sustentabilidade. E ele era o responsável no banco, e como cristão, para implementar dentro desse banco valores sustentáveis. Valores sustentáveis de todos os... como é que eu falo? Em todos os tipos, em todos os aspectos. E às vezes a gente já entra com uma postura já de omissão e de não entrar e não propor. E eu creio que nós precisamos entender também que o justo viverá pela fé. E pela fé eu preciso propor, preciso trabalhar. Hoje ele não é mais superintendente, mas hoje ele dirige uma ONG internacional que defende o meio ambiente, aquela WWF. Ele é o CEO brasileiro dessa empresa, e é um cristão. E a gente precisa pensar nisso, nessas situações. Assim como existe esse benefício para a comunidade, nós vimos que o trabalho tem o objetivo de realização do trabalhador, tem que gerar benefício para a comunidade. E o terceiro é que o nosso trabalho precisa também trazer glória para Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou ler de novo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, a minha atividade precisa trazer realização para quem trabalha, precisa trazer benefício para a comunidade, mas também precisa honrar e trazer glória a Deus. Não é simplesmente um banco, no seu extrato, apresentar algum dizer lá, nós confiamos em Deus. Mas é, de alguma maneira, que o resultado promove e honra o nome de Deus. O que significa isso? Que os cristãos acreditam que a terceira e mais elevada função do trabalho é que por meio dele Deus seja glorificado. Existe uma expressão em latim chamada labore est orare, que significa trabalho é adoração, e aponta para um objetivo maior que devemos enxergar no trabalho cristão, que é enxergar o nosso trabalho como uma contribuição, mesmo que de modo indireto ou secundário,
para o avanço do propósito de Deus para a raça humana. Desse modo, tudo que fazemos é feito para a glória de Deus. E aí começam as grandes crises, porque eu começo a olhar para todos esse objetivo e comparar com aquilo que eu faço hoje, para os papéis profissionais que eu exerço. Eu já vivi dentro do mercado de trabalho, já trabalhei dentro de uma empresa e que os valores não tinham nada de glória de Deus, era tudo para a glória dos empreiteiros. Tudo bem que alguns deles com quem eu trabalhei estão hoje presos. Mas existe uma tensão e uma crise que eu não posso me omitir. Eu tenho que, no mínimo, me sentir desconfortável. E eu não posso assumir que aquele ambiente seja normal. Eu tenho que entender que ele está vivendo uma cultura que me afasta do propósito de Deus. E, de alguma maneira, contribuir para que essa cultura engrandeça a Deus em valores. Mesmo que, às vezes, a gente acha que eu estou no mercado de trabalho e eu preciso converter todos os meus colegas de trabalho em cristãos, em discípulos de Cristo. Eu não posso, na verdade, negar que eles saibam aquilo que eu confesso. E é interessante porque quem está no mercado de trabalho conhece, sabe que o que vai influenciar muitas vezes a vida das pessoas nem é o nosso discurso, mas são as nossas vidas, os nossos valores, as nossas atitudes, as nossas decisões. Você quer conhecer de fato as pessoas com quem você trabalha? Vai com elas nas festas de fim de ano. É uma vergonha você ir numa festa de fim de ano com o seu chefe e os seus colaboradores e sair de lá de alguma maneira diferente daquilo como você entrou. E a gente sabe das viagens que acontecem, o que os profissionais marcam, tem o seu assédio sexual, mulheres sofrem dentro do ambiente de trabalho o assédio sexual dos homens. A gente conhece e sabe de todo o que o ambiente de trabalho hoje gera. E aí a nossa proposta, muitas vezes cristã, é de demonizar o trabalho. E a gente até parte, vamos ser todo mundo empreendedor, vamos criar o nosso próprio negócio. Por isso que eu tenho que, talvez, avaliar minha vocação, e às vezes Deus me coloca em algumas situações, em alguns ambientes de trabalho, que sim, a minha vocação é influenciar, é ser diferente. E aí é aquela situação ao próprio Daniel. O Daniel, o profeta, que vivia dentro de uma estrutura política extremamente corrompida. E ele se posicionou. E eu preciso me posicionar muitas vezes. E comprar a briga. Mas, para comprar a briga, eu preciso entender também o meu relacionamento com Deus, a minha integridade. Daniel sobreviveu porque ele foi íntegro, ele não tinha brecha. O dia que foram levantar a capivara dele, não tinha. Não acharam nada. O texto de Daniel 6,4 diz assim, que Daniel não era negligente, era honesto, e mais uma outra característica agora que eu não me lembro. E não tinham que acusar ele. A única acusação que tinham contra ele é que ele adorava a Deus. E eu preciso entender que no mercado de trabalho, no meu ambiente profissional, eu tenho um chamado para cumprir as propostas de Deus e não a proposta dos homens. É um tremendo desafio, não são respostas fáceis. Mas a gente não pode simplesmente criar uma dicotomia. Ah, beleza, isso aqui é a igreja, aqui é tudo bem, tranquilo, mas o mercado de trabalho é outra coisa, lá o que fala mais alto é o dinheiro, é o lucro, é o caixa 2. A gente não pode viver essa vida. Senão, nós não estamos cumprindo com a nossa vocação. O John Stott, então, ele faz uma definição. Se ele for assim, ele resume no final, qual é a definição, então, assim, do trabalho realizado pelo cristão. Então, o trabalho que é realizado pelo cristão é um trabalho que ele é gasto de energia, pode ser manual, mental, pode ser ambas, no serviço aos outros, que traz realização para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória para Deus. Você está pensando que a sua missão é fácil? A sua missão é imitar Jesus. Não é um desafio fácil.
Mas Deus te capacita. Toda a vida cristã que você precisa viver no seu ambiente de trabalho, já habita em você. O Espírito Santo do Senhor é poderoso. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que essa é a minha vocação. E talvez até entender se a minha vocação não se enquadra. Se eu estou ali por causa simplesmente da carreira, eu estou ali só pela participação nos lucros. Talvez até ser corajoso de ouvir a sua vocação e ir atrás. Se unir a outros que falam e sinalizam como você acha que tem que ser. E talvez nós, os mais velhos, temos que ser, inclusive, apoiadores dessa nova geração, porque talvez essa nova geração, eles têm uma oportunidade única de fazer diferença, desse jeito que eles são, muito mais abertos e corajosos, assim, como é que a gente fala? Eles se arriscam. Nós precisamos ajudá-los a ser. Nós, às vezes, a geração mais velha, nós somos muito conservadores. Né? Quem viveu, as famílias que viveram e sofreram por causa das guerras mundiais, são gerações que depois vêm, trabalha e fica 20 anos trabalhando. Meu pai está aqui, ele é testemunha, trabalhou 27 anos na mesma empresa. Quando acho que ele fez 20 anos de empresa, ele ganhou um relógio lá, que não dava nem para pôr no pulso, tinha que pôr em cima do piano. Agora vai falar para os nossos jovens, você trabalha 20 anos e aí você ganha um relógio. É diferente. Mas eu preciso entender que essa geração, com todas as suas diferenças, é uma geração de vocacionados que vão viver o mercado de trabalho desse século XXI, com profissões que ainda nem existem, mas que precisam aprender que aquilo que eles fazem precisa ser um serviço aos outros, que traga realização para ele mesmo, e benefício para a comunidade e glória para Deus. Eu preciso ensinar isso. Talvez um maior desafio de nós como igreja, para as próximas gerações de discípulos, é que eles entendam essa dinâmica do mercado de trabalho dentro de um contexto cristão. O que significa isso na prática? Se eu fosse resumir tudo isso, colocando tudo isso em prática. O trabalho é uma questão pessoal. Já falei um pouco sobre isso, mas às vezes eu vejo muita pressão também de que uma geração mais velha quer que a geração mais nova continue. Porque esse é o nosso negócio. O meu pai fundou esse negócio e esse negócio agora vai passar para vocês, são os netos. E a gente vê as histórias que existem das grandes corporações, quando elas passaram para a segunda, terceira, não existe mais. E que nós precisamos entender que cada vez mais, entender essa questão que o trabalho é algo pessoal. Principalmente quando eu quero encaixar a minha vocação. E permitir que essa vocação dos nossos filhos seja exercida no mercado de trabalho. O trabalho, ele também precisa ser entendido que ele é uma questão relacional. Porque Deus nos criou para vivermos em comunidades. E é difícil se relacionar com as pessoas. Cada vez mais a gente procura trabalhos que não se relacionam com ninguém. A gente tenta fazer os nossos home office, a gente só manda uns e-mails, recebe a planilha, trabalha a planilha, devolve, atende o cliente. Mas nós precisamos entender que se nós somos comissionados por Jesus, Jesus se relacionava com as pessoas. E eu preciso entender que o se relacionar no ambiente de trabalho é importante. Como eu vou apresentar os meus valores cristãos? Como eu vou, de alguma maneira, entrar numa discussão, talvez seja desconfortável, mas onde eu possa me posicionar? E isso acontece dentro de uma questão relacional. O trabalho também é uma questão pública, onde, quer queira ou quer não, nós nos apresentamos através daquilo que nós fazemos. E, de certa maneira, nós temos que honrar a Deus através daquilo que nós fazemos. As pessoas precisam ver em nós
papéis que engrandeçam a Deus. E é interessante, né? A minha hoje vocação é ser pastor. E hoje é difícil, na minha experiência, muitas vezes, eu dizer, eu sou pastor. Porque existe todo já um paradigma do que é pastor. Estou tentando até falar pastor batista, para ver se dá uma desviada, né, Mas nós precisamos aprender a promover o reino através do nosso trabalho de maneira pública. Entender que alguns de nós são vocacionados para a vida política. Quer vocação pública mais desafiante? E eu tenho ouvido alguns discursos de pessoas que falam assim, não tem jeito, não adianta, já está tudo entregue a Satanás, não dá. O nosso Deus é um Deus que, uma das mensagens que Ele emprega, não é só a fé, não é só o amor, mas é a esperança. Se eu abro mão da esperança, o meu cristianismo ele está desequilibrado do tripé. E eu preciso... Então, eu tenho que entender essa dinâmica. É uma prática difícil, mas eu não posso me omitir dela. A ideia também que o trabalho hoje é uma questão global. E nessa questão global envolve algumas situações, inclusive, aquilo que hoje eu usufruo, talvez foi fruto do trabalho de alguém que teve um trabalho escravo. E eu não posso me omitir. Hoje eu fico meio com medo, eu pego umas camisas, assim, algumas roupas escritas assim, feito no Vietnã. Eu fico só imaginando aquele Vietnã lá, E entender essas situações. Hoje pode-se falar o que quiser, mas também existe um deputado cristão no legislativo estadual que tem batido de frente com empresas que empregam trabalho escravo. Algumas que vendem aqui e que às vezes o trabalho vem de outros lugares. E hoje nós vivemos dentro de uma comunidade global. Explodiu uma bomba lá no Suriname, nós vamos saber em 5 minutos. Nós não podemos, como cristãos, nos omitir dessas situações. Eu preciso também valorizar o trabalho que engrandeça a vida humana. E se de algum momento eu sei, colaboro, sou parceiro de atividades que denigram a condição humana, eu preciso, como cristão, não entrar nesse negócio. E crer que o Senhor vai honrar. Você pensa, então, que essa ideia do discipular, a espiritualidade, né, no ambiente de trabalho, é um desafio tremendo. Talvez a gente discute muito pouco. Eu mesmo, ao estudar esse tema, eu entendi a profundidade, talvez, daquilo que a gente hoje não imagina e não pensa e não quer viver. É muito mais fácil a gente viver a dicotomia. Né? Jesus Cristo, negócios à parte. Mas como nós levamos os valores de Cristo para os nossos negócios? Como eu entendo a minha vocação? Eu estou, de alguma maneira, entendendo quem eu sou em Jesus e promovendo esse Deus no meu ambiente, como funcionário, como empregador, como colaborador, empreendedor? Não posso deixar. Nós não podemos. E se nós não fizermos isso, tem gente que está fazendo. Tem outras comunidades espirituais, religiosas, que estão vindo com força, com petrodólares, estão entrando com seus valores. E a gente precisa prestar atenção também, porque essa realidade já está chegando no Brasil. A gente fica aqui achando que aqui o Brasil é católico, né, cristão, evangélico, mas isso é muito nominal. Na verdade, nós precisamos entender que o discipulado, de fato, é vida, qualidade de vida, promove vida.